Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do canal Museu do Charuto, Memórias do Charuto Brasileiro, e dessa vez a entrevista é com Geraldo Menezes, diretor de Dannemann Brasil, que vai contar um pouco da história dele nesse segmento. Geraldo, 11 anos de tabaco. 11 anos, o mais novo. O mais novo das nossas entrevistas até o momento. Exatamente. Tá? Como é que começou, como que você chegou a Dannemann? Cara, foi uma história até um pouquinho engraçada, né? Porque eu trabalhei em diversos outros segmentos e eu não tinha a menor ideia do que era tabaco. Inclusive, eu nem sabia que se tinha essa aqui, a região da Mata Fina, não sabia que se produzia charutos aqui, não sabia de nada. O meu trabalho anterior a esse, eu era um gerente administrativo financeiro de uma empresa e eu estava insatisfeito com a minha função, o meu chefe sensacional comigo, e eu fui muito honesto com ele. Como eu não tenho filhos e tenho casa própria, eu não preciso sofrer todo dia para trabalhar. E comentei isso com alguns amigos. O meu antigo chefe me dizia sempre assim, não, vai ficando aí até você achar uma outra oportunidade. E um dia, uma artista plástica, amiga minha, que não tem nada a ver com o mundo empresarial, recebeu um e-mail de uma corrente, aqueles e-mails que rodam na internet, de um headhunter que estava procurando alguém para um mercado de premium, mas não dizia que era tabaco. Bom, como eu estava já pensando em mudar de vida, né, para sair, porque eu não tenho perfil burocrático de escritório, eu enviei meu currículo para aquela corrente de e-mails, parou na mão do headhunter, enfim, eu fiz um processo seletivo e entrei na Dannemann em 2009. Né? Eu me lembro muito bem que na primeira entrevista, isso foi uma série de entrevistas, na última entrevista foi feita aqui em São Félix, diretamente com o CEO, ele estava no Brasil, e quando eu cheguei em São Félix, você vê o meu nível de desconhecimento, eu achei que era uma pegadinha, porque como que uma multinacional tem unidade numa cidade como essa, muito pequena, tá? Mas aí, no início, eu fiquei um pouco receoso, aquela história do tabaco e tudo mais. O tabaco é meio que ele é demonizado pela boa parte da sociedade. Mas depois que entrei nesse mundo, fui fazer um treinamento lá fora. Hoje eu sou exatamente o oposto do que eu era antes de entrar na Dannemann. Eu sou um apaixonado pelo mundo dos charutos. E quando você entrou, você não fumava? Não fumava, e eu posso dizer até que eu militava um pouco. Eu era assim, até não militante, mas eu era antitabagista. Não gostava da ideia de alguém utilizar tabaco. E hoje eu sou exatamente o oposto, porque não pelo emprego que eu tenho, mas porque eu me apaixonei por esse mundo. Você lembra qual foi o seu primeiro Dannemann? Me lembro. Quando eu entrei, eu fui para a Europa fazer um treinamento de 3 meses, e quando eu cheguei na Áustria, o country manager da Áustria, que hoje é meu amigo Stefan Luckner, ele achava que eu tinha sido contratado da indústria de tabaco. Então ele me recebeu lá com um Artsline, um robusto Artsline. Vamos comemorar a sua chegada, eu chegando para treinamento. Eu nunca tinha fumado um charuto na minha vida. Eu nunca tinha fumado nada na vida. Mas eu, por educação, resolvi compartilhar, né? Entendeu? Acender um charuto, nós estamos tomando alguma bebida e tal. Em Viena, isso. Eu não sabia fumar, então eu traguei, então eu me senti mal, parecia que eu tinha tomado uma garrafa de rum. Mas eu tentei manter a postura. E na sequência, agora vamos encerrar com um Artsline nicaragüense. Não sei se você lembra que a Dannemann tinha um Artsline, o segundo charuto. Eu vou morrer. Mas, por educação de novo, eu fumei o segundo charuto. Fomos pro hotel, no outro dia, eu quase não acordo e pensando seriamente em pedir demissão. E daí no outro dia nos encontramos no café da manhã e ele me perguntou, você nunca tinha fumado charuto antes, né? Por que você não me disse? Você está destruído. Porque eu não sabia fumar, né? Então, meu primeiro charuto foi um Dannemann robusto, lá fora, e o segundo foi um torpedo do Artsline HPPR, que era produzido pelos Plasencia na Nicarágua. Era a Plasencia quem fazia? Exatamente, então, era terceirizado. Na operação. Na operação. Hoje não tem mais essa operação. Não, o Dannemann Artsline nicaragüense foi eliminado. Hoje Dannemann basicamente tem duas operações. A Operação Charuto, que é só Brasil, sim, e a Operação Cigarrilhas, que está lá na Alemanha, né? Bom, a estrutura do grupo Dannemann hoje, assim, para resumir, a matriz é suíça, o grupo pertence a uma família, mas a família... Só existe uma pessoa da família dentro do grupo, o grupo é todo profissionalizado, e o grande negócio da empresa no mundo é a produção das cigarrilhas.
que é as linhas Moods e Al Capone, que estão em 64 países, se eu não me engano, 64, 60 e alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente mantém essa fábrica, que é uma fábrica boutique, pequena, de charuto, mais para preservar a memória e mais para utilizar como instrumento de posicionamento de marca do que propriamente como negócio. E temos um grande centro produtor de matéria-prima, de tabaco, de capas, para o próprio grupo, né? Hoje o grupo está com 6 fábricas no mundo. Acabou de inaugurar uma em Mianmar, para abastecer a Ásia. Para fazer a parte de cigarrilhas também. Cigarrilhas também. Tá, charuto só é aqui no Brasil. Como é que você vê esse mercado hoje? É um mercado crescente, a parte de cigarrilhas? Como é que é isso para o grupo, mundialmente falando? A parte de cigarrilhas tem crescido ano a ano, tanto é que acabou de inaugurar a maior de todas na Ásia, exatamente para o mercado asiático. Então o grupo tem crescido vertiginosamente, pelo menos nos últimos 10 anos que eu estou trabalhando aqui, 11 anos estou fazendo, né? Eu posso te dizer que no mínimo dobrou o tamanho da Daneman no mundo. No mundo. Quanto à parte de charutos, aqui no Brasil, eu posso falar pelo Brasil, que a gente está presente no mercado brasileiro com os long fillers. Nos últimos 5 anos, 6 anos, a gente estava numa curva descendente e nos últimos 5, 6 anos a gente está com uma curva ascendente muito boa aqui. Você me perguntar por quê, eu acho que tem diversos fatores, mas mais por intuição do que propriamente pesquisa de mercado que a gente não tem. Certo. Mas eu vejo uma crescente. As cigarrilhas e os charutos, eles pertencem ao segmento de mercado que é muito mais um mercado de, como é que eu posso fazer, enjoyment, mais prazer, mais degustação, certo, do que o mundo dos cigarros. O que eu ouço falar que o mundo do cigarro, o mercado de cigarros está caindo vertiginosamente. E esse outro segmento, que é bem menor, está crescendo bastante no mundo. É interessante, você falou o crescimento do mercado de cigarrilhas. Hoje são quantos países, você falou? 60? A última atualização tinha 64, mas eu acho que já está entrando em alguns países da Ásia, então isso tende a aumentar. Acabou de entrar é uma fábrica em Mianmar e vai entrar em vários países da Ásia, né? Agora, a parte de charutos, basicamente, quem quiser um charuto Daneman, só Brasil. Você não está exportando para país nenhum. Não. A gente exporta apenas para a Suíça alguma coisa, não é? O foco mudou totalmente, o foco do grupo são as cigarrilhas lá fora. Sim. Mais para eventos, posicionamento de marca, mas não para ser distribuído como negócio. Comercialmente falando, então, só aqui no Brasil você vai ter acesso ao produto. Aí eu queria que você contasse um pouco, a gente falou de Daneman, falou do grupo, mas você tem a divisão, a holding, podemos chamar assim, a Danco, que é a parte de tabaco. Exatamente. Tá? O nome fantasia da holding no mundo inteiro é Daneman. Certo. Mas cada unidade tem seu CNPJ, a depender da sua atividade econômica. Então, aqui é a manufatura brasileira de charutos Daneman. A parte agro, porque uma outra atividade é a Danco, certo, que veio do nome Daneman Corporation, né? Foi a abreviação. Aí nós temos o Instituto Daneman e por aí. E cada país tem sua razão social. Mas o nome fantasia, como é chamado o grupo no mundo, é o grupo Daneman. E aí aqui, a Danco, que é a parte de plantio, hoje você tem um envio muito grande de tabaco lá para fora. Exatamente. Quase todo o tabaco que é produzido por nós é enviado para as fábricas de cigarrilhas. Fica aqui o tabaco que a gente chama internamente de tabaco reserva, que são as safras top de linha, que a gente seleciona uma quantidade desse tabaco daquele ano, que foi uma safra top em termos de qualidade, e a gente armazena em câmaras refrigeradas para produzir o long filler. Okay. O restante, tudo que está dentro do padrão de qualidade da empresa é enviado para, tanto de capas quanto de filler, é enviado para a produção de cigarrilhas. Você tem uma ideia, um percentual, quanto que representa, quanto vai para fora e quanto fica aqui? Eu posso te dizer que é 99,9 ou mais. Quer dizer, a gente está com 0,001 aqui. Só o tabaco extra super selecionado. Certo. Tá. E aí é interessante também agora a gente fazer uma divisão, né? Você tem o tabaco
para a capa, que é aquela apresentação. A gente está aqui degustando 2 produtos da Dahnemann aqui, um Mata Fina, Geraldo, e eu estou com o Capa Santo Antônio. Queria que você falasse um pouco do cuidado que vocês têm, porque vocês têm a parte de terras que pertencem ao grupo, que vocês se dedicam ao tabaco para capa, e depois a gente fala um pouco mais sobre a operação para miolo. Como é que, quando começou a preocupação do grupo com capa? Você já estava no grupo ou você teve... Foi bem antes disso, eu acredito que cerca de 40 anos atrás, no mínimo. E aí eu ouço algumas pessoas falarem até que assim, as cigarrilhas são normalmente feitas com o resto do charuto. No nosso caso, não é, porque eu não tenho nem produção do charuto suficiente para abastecer fábricas de cigarrilha no mundo. Isso é muito bom a gente ressaltar, porque tem esse imaginário, e aí se você está falando de milhões de cigarrilhas vendidas... Bilhões. Não, né? Imaginando, se você estivesse falando de milhões de cigarrilhas, a gente teria que ter milhões de charutos para ter o resíduo, a sobra para fazer cigarrilha. E não, pelo contrário, é um tabaco selecionado, são produtos totalmente distintos que a gente tem que deixar claro para ter essa separação. Mas voltando então... Há 40 anos atrás, o pessoal começou a ter a preocupação de plantação. Dominar todo o processo de produção da capa desde a semente. Por quê? Porque o grupo, ele se posiciona, mesmo no segmento de cigarrilhas, ele se posiciona no segmento premium de cigarrilhas lá fora. Então, se você for à Europa, a Moody's é a cigarrilha mais cara da Europa e é a líder de mercado. E para você se posicionar nesse segmento de mercado, você tem que ter... Todos os componentes têm que ser premium. Certo. Então, como a capa, ela é a apresentação do produto, né? Ela é o cartão de visitas da cigarrilha, inclusive, eu acredito que a parte do tabaco mais difícil de você processar sem danificar, nós controlamos desde a semente até a fase final, até a fabricação das bobinas para enrolar as cigarrilhas. Essa é uma política do grupo há muitos anos atrás. Agora vem se desenvolvendo a cada ano que passa. Você já frequentou a fazenda, você pode ver o desenvolvimento da atividade. Então é isso. Então, se você se propõe a estar no segmento A, você tem que ter todo o processo desde a semente tem que ser A. Por isso que a Dahnemann produz as capas para a própria E aí são as duas variedades, a Mata Fina e Santo Antônio. Isso. Tá? Hoje, como é que está essa divisão em termos de volume? Para o mercado de charutos, nos nossos charutos é 50%, 50%. Para o mercado de cigarrilhas, eu diria que é 70% Santo Antônio, 30% aproximadamente, certo. A Mata Fina, a capa Mata Fina. A capa Mata Fina é uma capa muito difícil de ser feita, por causa da planta, a folha é muito rústica. Então é muito difícil de fazer e ela é mais cara por causa disso. Mas para cigarrilha, a capa Santo Antônio se adequa muito melhor. Então, quer dizer, se você for pensar no montante geral, como você falou, 50-50 para charuto, 30 para charuto... Eu diria até menos. Mas se for pegar o montante todo, a grande maioria... A grande produção é Santo Antônio. Porque ela é muito mais delicada, se presta muito melhor para uma cigarrilha... Mais maleável, do que para o charuto, tudo bem, porque a área de contato que você vai ter é maior. Para a cigarrilha, você precisa de uma capa maior, mais maleável, mais sedosa, menos rústica. Sim. Então a Santo Antônio ela se adequa melhor. Isso, operação de capa. Como é que funciona a operação de miolo? O miolo, as folhas que estão no meio, o capote. Quem é o produtor e como é que vocês trabalham o processo? Nós trabalhamos com aproximadamente 270 famílias de lavradores da região da Mata Fina. Então a gente tem uma parceria já há muitas décadas. Praticamente são as mesmas famílias que produzem, algumas gerações de famílias que já produzem, tem essa parceria com a Dahnemann. A gente dá assistência técnica para eles, a semente tem que ser nossa, nós damos garantia de compra da produção deles, de 80% no mínimo da produção. Nós, inclusive, construímos secadores dentro das propriedades deles. E, em troca, a gente reduz o risco dele, porque nós damos a garantia de compra, mas, em troca, eles têm que permitir as orientações técnicas da nossa equipe de agrônomos, inclusive a presença deles para orientação e fiscalização no campo. Certo. Então, esses lavradores, da semente até a secagem, eles são responsáveis por isso, sob a nossa supervisão. Então, até a secagem está dentro da propriedade dele. A fermentação, que é a parte mais crítica, nós fazemos dentro de casa. Então, eles trazem o tabaco seco para dentro da Dahnemann e aqui nós fazemos a fermentação
para depois exportarmos para fazer parte do blend das diversas cigarrilhas que são produzidas lá fora. Entendi. Uma coisa que eu tive já a oportunidade de visitar essa parte aí algumas vezes e me chama a atenção, e aí eu queria até te perguntar, aproveitando isso, a questão da orientação técnica e tudo mais, quando o agricultor chega para te entregar o fumo, existe ali uma avaliação daquele tabaco e você tem lá no recebimento uma placa classificando os fumos, categoria A, B e C, por letras. A, né? B, C, D, E. Isso significa... Não, diga. Não, assim, então nós pagamos por qualidade. Certo. Então, a cada fardo entregue, esse fardo é aberto, na presença dos lavradores, eles podem acompanhar todo o processo. Muitos deles nem acompanham mais porque Confiam já no processo. Desenvolveu uma relação de confiança. E você pode classificar o fumo A, B, C, D. D, E, isso é um resumo. Quanto maior a qualidade, maior o preço por quilo. Então, o esforço é para se produzir a maior qualidade possível. Daí, então, no momento da classificação, eles já sabem o preço previamente por quilo do tabaco e se classifica. Ele tem um preço, se pesa o que ele entregou e aí se fatura e a gente paga o lavrador. Aí é que vem a minha curiosidade. Essa qualidade, você acha que está ligada? Você tem o acompanhamento do agrônomo constante, significa que você pode fazer correções no percurso ali. As qualidades de A a E, você acha que estão ligadas muito mais ao solo ou à atenção, porque mais que seja constante, às vezes você tem um descuido, de A a E, é solo ou por que você acha que às vezes ele recebe um tabaco e você vai dar classificação E? São as duas coisas, sabe, César? Tanto o manejo, né, que é o manejo técnico sobre orientação, mas dentro de uma região você tem terras mais apropriadas, terras menos apropriadas, você não tem um padrão de solo em uma micro-região inteira. Então, até dentro de uma mesma propriedade, você pode ter uma área que produz um tabaco de maior qualidade e uma outra área que, com todo o manejo técnico que você possa oferecer, ela não vai produzir a mesma qualidade daquela outra área. Certo. Então, é a combinação das duas coisas. O que nós fazemos é tentar extrair o máximo de todas as áreas, mas você não consegue, mesmo na nossa fazenda, para capas, você vai perceber que em algumas áreas a qualidade é superior, em outras áreas a qualidade é inferior. Não é tão matemático que a gente está tratando de a gente esquece, mas é um ser vivo, a planta é um ser vivo. Sim. E depende muito de várias condições. O que a equipe de agrônomos técnicos faz é tentar minimizar as deficiências de solo, as deficiências de clima, ou essas variações de clima. Mas você não consegue controlar 100% todas as variáveis, né? Entendi. Então vai sempre existir uma diferença de qualidade. Aproveitando que você falou clima, hoje o tema global aí nos últimos anos é o câmbio climático, mudanças e tudo mais. Esse tempo todo que você está aqui acompanhando esse processo produtivo, você tem notado, por mais que você tenha um agrônomo indo lá e tentando fazer correção, você tem notado uma mudança nos padrões? Eu tenho. Eu não sou agrônomo, tá? Mas eu percebo a variação principalmente em dois elementos. Índice pluviométrico, tem anos que estão de chuva. Assim, a chuva não é mais regular como era 10 anos atrás. E temperatura. Então todo mundo diz assim, esse ano está mais quente, eu tenho uma sensação, mas é verdade que a gente mede isso. Então aqui só existe verão e inverno, verão significa seco, inverno chuvoso. Essa variação tem sido sentida com bastante intensidade, eu diria até. E você tem conseguido equilibrar para manter, como é que você consegue manter o padrão do blend do charuto e da cigarrilha? Como é que vocês trabalham isso? No caso do charuto, a gente só escolhe as safras que a combinação de todos os elementos da natureza aliados às técnicas de manejo saiu quase que perfeito. A perfeição não existe, quase que perfeito. No caso para cigarrilhas, a gente, assim, existem anos, por exemplo, que uma seca muito severa, a qualidade não sai tão boa, mas o grupo é preparado para isso. Lá na Europa a gente exporta, existe pelo menos 3 anos de estoque para a produção de cigarrilhas. Isso significa que se eu parar a produção totalmente hoje, as fábricas funcionam durante 3 anos, tem 3 ininterruptamente. Okay. Então já prevendo que podem haver essas variações climáticas.
Por outro lado, a gente tem aquele sistema de irrigação, de sombreamento, e tem toda uma técnica hoje que eu digo que a agronomia hoje é uma ciência bastante desenvolvida, não é mais aquela coisa só de adubar e irrigar. Tem muitas técnicas que a gente aplica para minimizar alguns efeitos de variação climática. Entendi. Mas a mãe natureza ainda é a chefe de todos nós. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou de Artist Line, que estão ligados exatamente a isso, a questão das safras. Uhum. Primeiro, por que houve uma mudança visual de caixas e também a questão do nome Artist Line saiu? Uhum. Qual foi o motivo disso? Bom, a primeira renovação do design, do visual, foi muito mais uma questão de marketing, de renovação da marca. Então o Artist Line já vinha décadas com a mesma caixa, com as mesmas bitolas, então todo produto tem a sua curva de vida, tem crescimento e depois cai. Nós estávamos numa descendente, inclusive, e em parte por conta disso. Então a gente não mudava nada durante muitas décadas. Nós resolvemos mudar o visual, rejuvenescer, vamos dizer, refrescar o visual da Daneman. Era um pouco pesado. E o segundo ponto é que você se lembra que o Artist Line ele não tinha diferenciação, apesar de ter a capa Santo Antônio e a capa Mata Fina, a gente se chamava capa clara e capa escura e a caixa era a mesma. Exatamente. Isso tinha uma confusão muito grande com o consumidor, que ele não entendia isso. O que era capa clara, o que era capa escura, as caixas eram quase que idênticas, era apenas uma variação de cor da madeira, né, um verniz, e nós resolvemos deixar isso muito mais claro para o consumidor. Então hoje você sabe que a capa Mata Fina é essa aqui que eu estou fumando, que é uma espécie de tabaco mais escura, e a Santo Antônio é uma espécie de tabaco clara. Sim. E isso está nítido e escrito nas caixas. Agora, na época, eu lembro de Artist Line, você tinha na parte de baixo da anilha a safra. Uhum. Com a mudança, você manteve o ano da safra ou não? Nós mantivemos o ano da safra até o meados do ano passado. Você vai achar ainda essa nova linha, está com a 2010, mas isso foi uma discussão minha aqui internamente na companhia. O que é que eu preciso ter para apontar o ano da safra? Tecnicamente, eu preciso ter 85% do peso do charuto, no mínimo, daquele ano. Isso cria uma camisa de força. Porque, por exemplo, a safra 2006, eu tenho tabaco 2006, mas eu não tenho 85% dos elementos, ou não tenho elementos, ou seja, livre pé, centro-pé, capote, capa, etc., 2006 para compor, para apontar o ano 2006. Então, eu tenho muito tabaco, mas eu não posso fazer a safra 2006. A mesma coisa que a safra seguinte, em 2010, vai acontecer. Então, argumentando com isso, nós passamos, ter até a autorização da matriz, que tudo a gente precisa lá da autorização deles, de manter o mesmo conceito de safra reserva, mas eu poder brincar com os diversos anos de safra. Certo. Então, por exemplo, o primeiro grande teste foi exatamente o elemento, certo, que foram 2 safras, e agora o torpedo, que são 3 safras. Então, e se você prestar atenção, as novas caixas que estão saindo, as anilhas não tem mais o apontamento da safra, em que pese eles são 2010, mas já para o consumidor se adaptando a esse novo detalhe. Com isso, a gente vai poder, inclusive, alcançar melhores resultados. Eu posso combinar os melhores folhas das melhores safras e conseguir até um charuto mais saboroso. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito de um projeto que vocês têm aqui que, no meu ponto de vista, é muito inovador, que é o Terra Daneman. Uhum. Então, primeira pergunta, em que ano surge o Terra Daneman e como foi o processo de criação disso? Uhum. E você falasse para o pessoal também o que é o Terra Daneman, quer dizer, quando ele começa, como foi a idealização disso e como que ele funciona? O processo foi meio que espontâneo, foi totalmente espontâneo, porque quando eu entrei aqui há 11 anos atrás, já existiam algumas visitações, as pessoas pediam para visitar, mas era uma coisa, eu posso dizer, amadora. Então eu chamava algum agrônomo, chamava alguém que estava disponível e levava para as fazendas, para eles percorrerem o percurso da produção do tabaco. Isso foi se intensificando e nós vimos disso uma grande oportunidade de mostrar às pessoas o que nós fazemos. Então a gente profissionalizou isso. Então hoje nós temos o cluster Terra Daneman, pode ter o customizado e ter o tour panorâmico,
Qual que é a diferença? Primeiro, o que é o Terra Dânima? Certo. O Terra Dânima é uma visitação onde as pessoas podem passar por todos os processos, desde a semente até a fabricação do charuto. Então, semeadura, plantação, colheita, secagem, fermentação, classificação de folhas e até chegar no charuto, que é um processo de 2 anos e a pessoa pode ver isso em um dia. E nós criamos o tour panorâmico, que é aquele tour de 1 hora. Então as pessoas vêm aqui, estão interessadas em ver, eles dão um tour de 1h30. E para os mais aficionados, as pessoas que querem conhecer mais profundamente, nós criamos o tour customizado. Como você até sabe, já vem grupos, então as pessoas vêm para que querem conhecer outras fábricas ou querem conhecer mais detalhadamente a Terra Dânima. Terra Dânima se refere exatamente a onde a Dânima nasceu, né? Então, a gente customiza, a pessoa vai com mais explicações passo a passo, almoça, a gente providencia a hospedagem, a gente faz como se fosse um pacote. Certo. Nós não somos agência de viagem, mas nós organizamos o Tour Terra Dânima de uma forma que facilite a vinda dos visitantes para nos conhecer. É mais ou menos comparando com uma tour de vinícolas, certo. Que é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um percentual de turistas nacionais e estrangeiros? Como que está o percentual disso? Sim, aqui, bom, existe o número de visitantes que vem somente para São Félix, a gente recebe aproximadamente 8.000 visitantes por ano. 70% de estrangeiros, principalmente franceses, alemães e americanos. Agora começaram a aparecer muitos israelenses. Agora, para o Terra Dânima, que é uma coisa mais nova do ponto de vista de profissionalização, nós recebemos em torno de 400 pessoas por ano. Por ano. Lá, as pessoas que vão para percorrer as fazendas, certo. Vão no Adote uma Árvore e tudo mais. Então, esse percentual hoje, eu vou dar um chute meio grotesco, mas é também 70% estrangeiros, 30% brasileiros. Sendo que a quantidade de brasileiros tem aumentado. A gente está começando a ver uma virada disso aí. E é interessante para o pessoal que quer vir para cá para conhecer o Recôncavo. Hoje, praticamente todas as fábricas recebem o público, mas você tem a facilidade de estar numa cidade que é divisa. A gente está entre São Félix e Cachoeira, que também, Cachoeira tem Leite Alves. Dânima e Leite Alves são beneficiados exatamente por estarem dentro do centro, que facilita muito mais o deslocamento, enquanto que para ir até Menezes ou Monte Pascoal, aí você tem que conhecer um pouco o caminho, ou ter um guia local. Tem que ter um transporte, isso facilita muito e é bem mais prático. Mas lembrando, se você quiser conhecer um pouco mais da história dessas fábricas, entre em contato com o pessoal, procure aí o e-mail. Com certeza eles vão receber vocês, marcando com antecedência. O pessoal é muito hospitaleiro aqui. E também tem uma outra possibilidade, que é o Festival Origens. Exatamente. Que é uma coisa que começou recentemente, ano de 2017. Isso. Tá? A gente já teve aí... 17 foi um evento pequeno, para umas 20 pessoas. Aí 2018, 2019 já ganhou um volume muito maior. E aí também acontece um outro ponto interessante durante o festival, que é as fábricas se preocuparem um pouco mais, não só com o bem receber, mas também com o lançamento de novos produtos. Né? Exatamente. O festival para mim, é um ponto de inflexão que eu acho que a gente deu um salto muito legal em termos de proporcionar um conhecimento que não havia das fábricas brasileiras, as fábricas que produzem aqui no Recôncavo. Então, o festival é uma grande oportunidade para as pessoas que amam charutos e virem conhecer o trabalho das 4 empresas principais daqui. E independentemente do festival, eu estou falando do Terra Dânima, mas vale muito a pena as pessoas virem visitarem as fábricas. O Renato da Leite Alves montou o Museu do Charuto, que eu acho que eu não conheço um outro no mundo, vale muito a pena conhecer. Ou seja, eu sempre digo uma coisa, o preconceito ele é derivado da falta de informação. Então, as pessoas que vêm e voltam, eles voltam com uma outra imagem do que é feito aqui na Bahia. Eu recomendo, se você não puder vir no festival, que venha individualmente, ou forme grupos e visite as 4 fábricas, assim, que são 4 fábricas extremamente comprometidas com qualidade, e são fábricas
centenárias. Sim. Ninguém está, exceto a Monte Pascoal, que é mais nova, mas que faz um excelente trabalho também. Sim. Então é uma excelente oportunidade para as pessoas quebrarem um pouco o preconceito que ainda existe com o produto nacional. E é interessante notar também que esse evento proporciona você ter acesso a novos charutos. Quer dizer, isso talvez, eu queria ter o teu ponto de vista, até porque Dannemann também inovou no primeiro festival, quando lançou o Toro. Isso. Você fez uma quantidade de 100 caixas, 100 achando caixas. que ia vender durante o evento umas 30 ou 40, você vendeu a 100. A 100. Aí, a 01 continua na 99. Ainda a 01 está comigo. E aí, ano passado você lançou um, assim como todos os outros produtores. Aliás, 2018, 2019 foram lançados. Como é que você vê essa questão do lançamento, não só o lançamento por si só, o lançamento ajudou a impulsionar a venda dos outros produtos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o advento do festival, ele criou uma necessidade das empresas que, e eu estou me incluindo nisso, Sim. que estavam acomodadas no passado. Então, o festival virou até, entre aspas, uma espécie de competição sadia. Quem é que faz o melhor lançamento? Sim. Isso traz consigo, dentro desse conceito, muito mais inovação, mais preocupação em inovar, em trazer não só bitolas novas, como novos blends, como novos formatos, etc. Isso é muito bom. Isso, você vê o comprometimento e assim, não comprometimento, de paixão das 4 empresas por fazer isso, por surpreender. Algum tempo atrás a gente não tinha isso. Nós estávamos eu estou me incluindo nisso. A gente estava meio que estagnado, parado. Vivendo mais a tradição mesmo das bitolas clássicas. E hoje isso mudou. Isso vai criar até um problema. Eu já conversei com meus amigos, até com o Joaquim, com o Renato, que é muito difícil você fazer um lançamento por ano, né? Então, pois é, mas isso é bom porque você estimula a criatividade, você se renova a cada ano, né? É interessante você ter falado isso, desculpe te cortar, mas a gente tem aí as 4 fábricas lançando charutos novos, formatos novos, blends novos. Alguns optam por fazer edições limitadas, outros optam por colocar um produto em linha. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, como é que é o desafio, por exemplo, estamos agora no ano de 2020, a gente vai ter o festival em breve, como é que é o processo de criação? Como é que vocês fazem a preparação? Como é que funciona isso? Aí, nesse caso, eu posso falar pela Dannemann, não sei exatamente Sim. o processo de criação de todos, eu sei que todos se esforçam muito para poder fazer uma nova criação, que não é fácil. Certo. Não é fácil. No nosso caso, como a gente, antes do advento do festival, por exemplo, o Toro não foi feito para o festival. O Toro já vinha sendo estudado pelo menos há 3 anos, o projeto de lançar. Depois veio o Torpedo, que também já estava numa linha no berçário, numa linha de ideias antes. Só que isso, como o festival é anual, você chega um momento que seus projetos que estavam no pipeline lá, eles já acabaram. Então você precisa inovar ano a ano. Eu digo assim, eu estou falando agora por Dannemann, que assim, se chegar um determinado ano que eu não tenha tempo suficiente para fazer um charuto no mínimo bom, novo, eu não vou lançar. Certo. Mas por quê? Os meus amigos, as outras fábricas, sabem que não é fácil você montar um blend. É fácil, você montar um blend é fácil. Agora, botar um blend bom e que venha agradar, não é difícil. A gente tem que fazer muitos testes. E comercial também, comercial, né? O aspecto custo disso. Exatamente, o custo-benefício. Você sabe, por exemplo, o elemento, eu já comentei com você, que o envelhecimento, a Suíça apropriou o custo do armazenamento para ele se tornar minimamente comercial. Né? O Elemento é um produto interessante, porque é uma edição limitada, foi lançado no ano de 2018, uma quantidade de 500 caixas, teve uma aceitação muito grande, e aí para você conseguir fazer uma nova edição de mais 500 caixas, você teve que conseguir o apoio lá e a liberação para os custos serem viáveis. Isso é uma coisa meio louca, que é contabilidade, né? Se eu armazenei 15 anos em câmara refrigerada ou tabaco, esse custo de armazenamento vai para a produção de charuto. O que é contábil, então, o que eu fiz? Eu pedi para que a matriz apropriasse o custo de armazenamento, tirasse da unidade do Brasil e jogasse para lá, porque senão ficaria inviável. Se você colocar isso, eu vou vender um charuto a R$400, é impossível.
no charuto brasileiro vendido a R$400. Por enquanto, espero o dia que as pessoas paguem o valor, não é o preço, eu falo de valor. Eu, inclusive, eles apropriaram esse lote para das 1000 caixas, eles apropriaram o custo para a matriz. Eu estou tentando, inclusive, primeiramente, estou falando para vocês, de apropriar esse custo indefinidamente para lá. Certo. Aí eu posso lançar, inovar e criar um produto com 15 anos de armazenamento. Trabalhar um diferencial, tá? Muito bom. Bom, gente, primeiro queria agradecer, Geraldo, a oportunidade desse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai conhecer, quem não conhece, conhecer muito mais Dahnemann. E fica a dica aí para vocês virem para cá, conhecer, assistir os outros vídeos do canal. Se você gostou, passa esse link para outros apreciadores, porque aqui a gente está tentando resgatar a memória do charuto nacional. Então, no canal temos outros vídeos, assistam as entrevistas, tem entrevista com o César, que é o Master Blender aqui da Dahnemann, vale a pena, e a gente se vê em breve num outro vídeo.